muito bem-vindos ao Home Delivery. Venha louvar conosco, amém? Sinta-se à vontade. Deus de Abraão, Tu és Deus de provisão, em tudo és fiel. Mais do que uma vez eu já pude ver o que podes fazer. Quando a tempestade se levanta, ficarei firme e não esquecerei que cada promessa Tu vais cumprir. Grande é Tua fidelidade por mim. Grande é Tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer, louvarei Teu nome. Grande é Tua fidelidade por mim. Passará, mas Tua palavra seguirá, mesmo Tu serás. Mais do que uma vez eu já pude ver um milagre acontecer. Quando a tempestade se levanta, ficarei firme e não esquecerei que cada promessa Tu vais cumprir. Grande é Tua fidelidade por mim. Grande
tem espaço para falar aos nossos corações. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Nos acompanhe agora na pregação. Amém? Ótima noite. Olá, muito boa noite a todos, irmãos. Que a paz de Cristo possa se encontrar com vocês. Vim agradecer profundamente ao pastor Nuno e a todos os pastores envolvidos pela oportunidade de estar aqui, por me terem desafiado a partilhar uma palavra de motivação durante a semana, e peço a Deus que possa ser bênção para quem necessitar de ouvir, tal como foi para mim. A oportunidade de poder estudar e de aprender mais e aprofundar este conhecimento tão bom e edificante. A palavra que eu gostaria de partilhar está em Lucas 10, dos versículos 38 a 48. É uma história que para muitos é muito conhecida. Fala acerca de Marta e Maria e da primeira interação que Jesus tem com elas quando passa por Betânia. Marta e Maria, para muitos que já sabem, era irmã de Lázaro, a quem Jesus mais à frente vai ressuscitar, um episódio muito conhecido. E a própria Maria, irmã de Marta, também no Evangelho de João, é descrita por ungir os pés do Senhor. Podemos assumir que são uma família que de facto era muito amada por Jesus. No próprio Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 11, lemos que Jesus chega mesmo a dizer Maria e a sua irmã Marta, a quem Jesus muito amava. E então podemos ver que era uma família que de facto era muito querida, era uma família que Jesus chega a visitar com alguma frequência, algo que até nem era muito típico do Jesus da altura. Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se, também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e inquieta com muitas coisas, mas uma só te é necessária. Maria escolheu a boa parte, e ela não lhe será retirada. Amém. Ao analisarmos este versículo, pelo menos eu quando estava a analisar este episódio, reparei que no capítulo 10, o evangelista Lucas, guiado pelo Espírito Santo, dá muito ênfase ao serviço. É um capítulo que enfatiza muito o serviço. Nós começamos este capítulo com Jesus a dar a grande comissão aos seus 70 discípulos para irem e pregarem o Evangelho a todas as cidades às quais Jesus iria passar posteriormente. E logo a seguir Jesus prega-nos a parábola do bom samaritano, que ensina-nos a servir ao próximo. E à primeira vista, este episódio com Marta e Maria pode parecer um pouco deslocado, mas eu acredito que Deus permitiu que este episódio fosse colocado aqui para nos relembrar de lições muito importantes sobre o que é o serviço e como ter um serviço equilibrado que agrada a Deus. Apesar de curto, é um episódio muito sumarento, e o tema de hoje vão ser 3 lições que Deus permitiu que eu retirasse deste episódio. A primeira lição que eu quero partilhar é que nós temos uma tendência de achar que Marta estava errada e Maria estava certa pela reação de Jesus, mas a minha primeira lição é que Marta não estava errada, Maria simplesmente soube ser oportuna e escolher a boa parte. Marta e Maria receberam um convidado muito especial. Como podemos ler aqui no versículo 40, Marta, dirige-se a Jesus como Senhor, reconhece que Ele é Senhor na sua vida, e não podia haver um convidado mais especial do que o nosso próprio Jesus em nossa casa. Entretanto, Marta, a sua reação é, como era típico da altura e também muito típico dos tempos de hoje, tem um convidado importante e começa numa correria de serviços. Quer fazer comida, limpa, quer aprontar a casa o melhor que pode. E muitos de nós também, como eu tinha dito, às vezes quando recebemos um convidado temos muito esta tendência de correr de um lado para o outro, de querer fazer comida, mostrar que estamos acelerados e ocupados, porque subconscientemente, e também um pouco relacionado com a nossa tradição, é uma maneira de mostrarmos ao convidado que ele está a ser bem recebido.
porque nós estamos focados em que ele possa ter as melhores condições para estar ali. E às vezes é algo que nós reparamos, outras vezes não, mas acaba por ser uma coisa que é um pouco comum a muitos de nós. E a verdade é que se Maria tivesse feito isso também, Jesus teria acabado por ficar sozinho. Maria, ao contrário de Marta, largou tudo e deitou-se aos pés do Senhor para poder ouvi-lo. Ela reconheceu que o Mestre estava ali na sua casa, reconheceu que aquele evento era único e especial e que era um evento que poderia muito bem mudar a sua vida. Ela deita-se na presença dele, deleita-se aos seus pés e ouve tudo o que Jesus tem para falar ao seu coração. Não havia nada mais importante do que parar e aprontar o seu espírito e, tal como ela, nós também devemos aprender a fazer o mesmo e perceber que Jesus está ali connosco e devemos ouvir o que Ele tem para nos dizer. Devemos tentar aprofundar o nosso relacionamento com Ele. A minha segunda lição, então, é saber priorizar a coisa certa no momento certo. Marta, na sua vontade de servir, na sua vontade de querer honrar Jesus com o melhor que ela tinha para dar, acabou por não priorizar a coisa certa. E, entretanto, da presença do Senhor, que é algo que transforma e renova o nosso ser, ela acabou por retirar a ansiedade, acabou por gerar inquietação e acabou por ficar estressada, que era uma coisa que não devia acontecer. E da presença da sua irmã também, ela acabou por retirar a frustração, pois ao ver isto tudo acontecer, olhava para a sua irmã Maria e começava a ressentir o facto de Maria não a estar a colaborar com ela, não percebendo que se Maria também fizesse isso, Jesus teria ficado sozinho. E não é por esse o motivo pelo qual Jesus nos visita. Não é para nós lhe mostrarmos que estamos ocupados, mas para nós reconhecermos que Ele está ali. Priorizar a coisa certa é reconhecer que Jesus está ali nas nossas vidas e que vai falar connosco e que nós temos o coração aberto para o ouvir. Não é que Marta estivesse a ser mal intencionada, mas não soube medir a importância do momento. E da presença de Jesus, o que acontece é que ela, em vez de retirar o melhor, acabou por chegar a um estado em que nem conseguia olhar para si mesma. Não conseguia olhar para si mesma e perceber o que é que seria mais adequado para ela naquele momento. Em vez disso, olhava ao seu redor e estava mais preocupada com as circunstâncias do que propriamente poder desfrutar ao máximo do que estava a acontecer. E nós somos assim. À semelhança de Marta, eu pelo menos falo contra mim mesmo, consigo relacionar-me muito. Às vezes estou tão ocupado com as circunstâncias que não reconheço e acabo por não priorizar ouvir Jesus, perceber que Jesus está ali comigo, perceber que Jesus me está a dizer qualquer coisa. Marta, devemos reconhecer também que Marta de facto não agiu de mau íntimo. Servir é bom, servir é um mandamento. Servir na sua essência é fazer a vontade do Senhor. Diz no Evangelho de Mateus e de João também: todo aquele que me ouvir e fizer a vontade do meu Pai, esse sim é a minha irmã, é a minha mãe. Palavras do nosso Senhor. Servir não é mais do que fazer a vontade do nosso Pai. Fazer a vontade do nosso Pai no nosso contexto, na nossa igreja, na nossa família. Fazer a vontade do nosso Pai no nosso trabalho, onde nós somos chamados. Servir é algo que é dinâmico, é algo que envolve espelhar este amor para outras almas. E Marta não estava errada por isso. Mas servir não é mais importante, e pelo menos é o que eu creio desta passagem, que servir não é mais importante do que pararmos e ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer naquele momento. Nós não somos salvos pelo serviço, não somos salvos pelas obras. Estas são apenas marcas e o reflexo do amor imensurável e de uma graça imerecida que Deus transborda nas nossas vidas. Nós queremos servir, nós queremos fazer obras, nós queremos revelar e transbordar este amor que Deus tem por nós e o sacrifício do seu Filho. Há uma passagem que eu gosto muito, em Tiago 2, 14 e 15, que eu vou ler para vocês, irmãos. Diz em Tiago: meus irmãos, que proveito tem alguém se disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? Algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? E Tiago enfatiza muito a importância de que as obras são a revelação da nossa fé. Mas estas obras nunca devem vir sós
devem vir sempre acompanhadas de direção e de sensibilidade em ouvir o que Jesus Cristo tem para nos dizer. Nós devemos procurar estar envolvidos, nós devemos procurar dar o melhor de nós mesmos, nós devemos sempre procurar servir a Deus das maneiras que Deus coloca na nossa vida. Mas devemos também saber dar um passo atrás e perceber o que é que Deus nos está a dizer, onde é que Deus nos quer servir, onde é que Deus precisa de nós naquele momento. E isso é muito importante mesmo. Eu acredito, e a palavra também o diz, que o serviço deve ser um resultado do nosso relacionamento com este Deus. Deve ser algo que é natural e que se vai desenvolvendo em nós à medida que o tempo corre, à medida que Deus vai falando connosco, vai nos transformando à sua imagem, à medida que nós vamos tentando mudar para agradar ao Senhor e aproximarmos-nos dele. Às vezes, tal como Marta, por muito bem intencionados que sejamos, por muito envolvidos que nós estejamos a servir na igreja, a servir nos nossos meios, no ministério, nós somos só humanos e somos muito rápidos, às vezes pelo menos, eu falo por mim, a trocar as prioridades do que é necessário. E acabamos muitas vezes a tentar construir um relacionamento com Deus à base de produzir e servir em piloto automático. Parece que quanto mais nós fazemos, mais achamos que nos estamos a aproximar de Deus. E não é que isso seja totalmente errado, mas pelo menos na minha vida eu noto que várias vezes se tornou um impedimento para perceber que eu não precisava de tentar chegar até Deus através de obras quando Jesus, Deus estava ali a falar comigo, a dizer-me algo ao meu coração que eu precisava de ouvir no momento. E eu não o ia desenterrar numa montanha de serviço. Não é que eu deva parar de servir para ouvir Jesus, mas eu não devo priorizar uma coisa acima da outra. E esta é a conclusão da minha segunda lição. Gostaria de desafiar os irmãos a pensar que quantos nós não vivemos as nossas vidas tão ocupados, somos bombardeados por responsabilidades, somos bombardeados por trabalho, somos bombardeados pela necessidade de pagar contas, manter uma casa coesa, ainda tentar dar o exemplo àqueles que nos rodeiam. Chegamos a casa cansados depois de um dia, abrimos as notícias, abrimos as redes sociais, somos bombardeados por informação, cabeçalhos que são desanimadores, somos constantemente estimulados e a nossa cabeça às vezes está aqui e outras vezes já não está. E entretanto a nossa semana passa e parece que os dias nos passaram entre os dedos. Trabalho, família, tudo às vezes parece que é demais. E claro que pela graça do nosso Senhor a graça do nosso Senhor vai ser sempre suficiente e vai sempre nos permitir lidar e dar o melhor. Mas é normal que, como seres humanos, às vezes sentimos este desespero e este desespero acaba por ser um pouco inevitável. A minha questão é, às vezes damos por nós tão envolvidos na igreja, no serviço, naqueles dias específicos em que nós vamos, temos as nossas rotinas, acabamos por, ao longo da nossa vida, colocar tudo em caixas e acabamos por tentar viver em piloto automático, mas uma coisa que rapidamente nos começa a apanhar e começa a influenciar a ideia e a noção de que ao longo desse tempo, quantas vezes é que nós paramos, aquietamos-nos, abrimos a palavra do Senhor ao longo da semana e tentamos perceber o que é que Deus está a dizer para nós. Quantas vezes nós estamos tão embrenhados em ação e tão acelerados que não tiramos um momento ou acabamos por achar que não temos um tempo para simplesmente parar, abrir a palavra do nosso Deus e começar o nosso dia pedindo ao Senhor direção, sabedoria, pedir ao Senhor que nos guie, que nos abençoe, que o Senhor possa realmente colocar-nos as palavras na boca necessárias para darmos um bom testemunho. E nos tempos de hoje, em que cada vez é mais difícil nós sermos sensíveis à voz do Senhor e pararmos, sinto que, por esse mesmo motivo, é cada vez mais necessário nós aprendermos a aquietar-nos. E a minha terceira lição é esta: que possamos aprender a aquietar-nos. Que possamos aprender a aquietar-nos e que possamos aprender a procurar o que é mais importante, a priorizar o que é importante, antes da ação, procurar a direção. Há duas passagens que eu gosto muito, que eu vou ler para vocês. Uma está em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra.
É uma passagem muito bonita e que realmente fala ao nosso coração e fala de algo que está relacionado com este episódio, a necessidade de sabermos aquietar-nos, de sabermos parar e ouvir. E a outra passagem que eu queria é muito conhecida para todos também, em Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está a dar uma indicação clara: buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro a sua justiça, buscai primeiro compreender a vontade do Pai, antes de fazermos o que é que seja. É um mandamento, e não é um mandamento simplesmente por ser, é porque Jesus sabe que é o melhor para nós. Jesus sabe que os nossos planos são falíveis, mas que a sua direção, tudo o que nos envolvermos, vai sempre correr pelo melhor. Temos que ter noção que aquietar-nos nos momentos certos não é um sinal de fraqueza, mas é um sinal de confiança que Deus está a trabalhar na nossa vida, na nossa necessidade, e está apenas a pedir para aguardarmos. Muitas vezes, em situações difíceis da minha vida, eu comecei a desesperar e sou culpado disso. Às vezes começo a ficar nervoso e penso, ok, se calhar Deus está a pedir que eu resolva as coisas pelas minhas próprias mãos. E quantas vezes então estas situações não acabaram por correr muito pior do que se eu tivesse ficado quieto. E mesmo esta noção de ficar quieto é muito errada, porque Jesus está-me a pedir para eu me aquietar e não para eu ficar quieto. E aquietar é perceber o que é que Deus quer de mim naquela altura. Se isso envolver eu estar parado um bocadinho para estar mais sensível a isto, então que assim seja. Mas se realmente eu tivesse ouvido, não há uma única vez que eu não olho para trás e penso: eu devia ter realmente feito isso. As coisas teriam corrido de maneira diferente e eu poderia ter visto mais a mão de Deus sobre este problema. Mas, graças a Deus, vamos aprendendo e este caminho é bom e é transformativo. Pronto. Estas são as minhas 3 lições sobre Marta. Aprendemos a sabermos que, sobre Marta e Maria, aprendemos que Marta não estava mais errada do que Maria. Ambas as coisas são necessárias, mas o serviço é movimento nas nossas vidas que necessita de direção. E essa direção vem desta segunda lição, que é aprendemos a aquietar-nos e sermos sensíveis à voz de Deus. E para isso é necessário aprendermos a priorizar a coisa certa. E a coisa certa às vezes no momento não é a ação, mas é a inação, mas uma inação produtiva da qual Deus fala connosco. Movimento e serviço é bom, mas é melhor se estiver dentro dos planos de Deus. E nós somos só humanos, às vezes é difícil percebermos o que é que Deus nos está a dizer, mas não é impossível, e Deus fala connosco através das mais variadas maneiras. Só temos que treinar a ser sensíveis no culto, no momento de louvor, ao longo das nossas vidas. Deus fala connosco através dos irmãos, fala connosco através de circunstâncias, fala connosco através de acasos, através da sua palavra, através da oração. Deus fala connosco das mais diversas maneiras. E às vezes é essencial desligarmos um pouco do que está aqui na Terra e focarmos um pouco e sintonizarmos a nossa frequência no céu. E eu tenho a certeza que Deus não desampara e nunca desamparará nenhum de nós que esteja em necessidade. O relacionamento com Cristo é vital e é a base para podermos servir da melhor forma e para não frustrarmos-nos com os nossos planos, não nos frustrarmos com a presença que deve ser transformadora na nossa vida e para não nos frustrarmos também com a presença de irmãos que deviam estar a edificar e a nossa vida também, através do seu exemplo e testemunho, tal como Marta, que amava profundamente Maria e por causa de uma circunstância começa a criar conflito onde ele não devia existir, onde devia existir amor e paz. Portanto, a importância de estarmos no caminho certo, na direção certa, é sempre muito maior do que aquilo que nós vamos poder sequer imaginar, que é aquilo que Deus deseja para nós, e Deus deseja sempre para nós o melhor. O desafio que eu quero deixar aos irmãos ao longo desta semana é: em que áreas da tua vida estás a ser como Marta e a deixar-te levar pelas preocupações, não priorizando o que é mais importante? Quantas vezes tens parado para ouvir o Senhor ao longo da semana? Quantas vezes tens conseguido reconhecer que está na altura de acalmar, de desligar das preocupações e de ouvir o que o Senhor tem para dizer naquele momento? Às vezes nós começamos a fazer um grande rolo de preocupações à volta de um problema, quando na verdade o Senhor tem uma solução simples. E essa solução passa sempre por aguardar, procurar o Senhor e estarmos sensíveis ao que Ele nos tem para dizer. O meu desafio para os irmãos então esta semana é: em que áreas da tua vida estás a ser como Marta
estás-te a deixar levar pelas preocupações e acabas por não priorizar o que é mais importante. Quantas vezes da tua semana tu tens estado tão preocupado que acabas por desligar inconscientemente da necessidade de poder parar, buscar o Senhor e ouvir o que Ele tem para te dizer? Tens parado para ouvir Jesus ao longo do teu dia, quando estás a passar um problema difícil? Tens escutado e procurado Jesus durante a tua semana? Ou tens deixado, tal como eu faço muitas vezes, que a busca por Jesus se foque naqueles momentos de serviço, naqueles momentos de testemunhar o seu amor, e entretanto desligamos o resto da semana na expectativa que Jesus vá ao nosso encontro, se nós irmos ao encontro dele? A verdade é que, eu volto a repetir, nós não podemos forçar um relacionamento com Jesus através de obras, mas essas obras são um reflexo deste relacionamento que nós temos com Jesus, e é importante priorizar a coisa certa neste sentido. O trabalho tem de ser feito, claro. Nós, tal como Marta, devemos servir e devemos ter urgência nisso. Mas se Maria tivesse decidido se juntar a Marta, Jesus ficaria sozinho. E se Jesus ficasse sozinho, não é esse o propósito da sua visita. Jesus não nos vem visitar para que nós possamos mostrar que estamos ocupados. Se nós não sabemos reconhecer que Jesus está em nossa casa, muito menos vamos conseguir reconhecer quando Jesus nos bate à porta. Aprenda a ouvir Jesus. É um caminho, não é fácil, mas estamos juntos nisso e tenho a certeza que, pela graça de Deus, vamos poder edificar-nos uns aos outros nesta caminhada. Gostaria só de terminar lendo Apocalipse 3:20, uma passagem muito bonita, que vai de encontro com aquilo que foi falado esta noite. Quero aproveitar também para agradecer a todos os irmãos e pedir que a paz e a bênção do Senhor possa ser convosco esta semana, bem como para sempre, e que possamos realmente aceitar este desafio de, por muito difícil que seja e por muito complicada que a circunstância seja, não assumimos que ela é maior do que o nosso Senhor, e pararmos e ouvirmos a direção daquele que sabe tudo e quer sempre o melhor para nós, a direção de Jesus Cristo. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Amém. Que tempo abençoado nós tivemos em mais um Home Delivery. Nós agora temos a oportunidade também de deixar a nossa oferta. Os detalhes vão estar aqui em rodapé. Por isso vamos ser generosos e que Deus ricamente vos abençoe.